Um segundo. Foi. Então, vamos lá, meus amigos. Primeiramente, bom dia a todos, tá? Novamente, perdão pelo atraso. Estava resolvendo um probleminha. Mas estamos aqui, eu acho que vai dar para a gente trabalhar bem, da maneira mais adequada. A gente perdeu muitos minutos da aula aí, né? Mas dá para a gente compensar depois. Não sei se vocês têm aula depois, mas a gente vai fluir aqui naturalmente. E aí, por favor, se vocês perceberem que está passando muito do horário, vocês têm outro compromisso, ou outra aula, só me avisarem que a gente termina. E se não tiver dado tempo de trabalhar o conteúdo, a gente trabalha na próxima aula, não tem problema, tá joia? Só para efeito de organização, tá? Em filosofia, esse terceiro bimestre nós vamos trabalhar, né, dois autores apenas, Freud e Sartre, né? Sartre é o que vamos estudar hoje, não sei se vai dar tempo de trabalhar hoje, ou se vamos precisar de uma outra aula, enquanto que sociologia nós vamos estudar Emile Durkheim, tá? Vamos estudar a teoria do Durkheim a partir da próxima aula, se tudo der certo, ok? Depois eu tenho que combinar com vocês o dia do nosso teste. Agora o teste vai ser feito no horário da aula, né? Então a gente vai perder também algumas aulas aí, né? Mas olhando o calendário, acho que dá para cumprir com todas as nossas obrigações, mas depois a gente vê isso. Vamos ver se semana que vem a gente marca os testes, ok? Vamos lá então. O que nós vamos fazer, né? O que nós estamos fazendo nesse terceiro bimestre, nós vamos fazer até o final do quarto bimestre? Nós vamos, dentro da filosofia, catar alguns autores, ou modernos que nós não vimos, que passamos direto, ou continuar entre os filósofos pós-modernos. Então, a gente vai sempre trabalhar um autor ou outro que é necessário ser compreendido para poder resolver uma prova do Enem, e, obviamente, em primeiro lugar, tentar também entender melhor as questões humanas, entender melhor a realidade, né? Porque os filósofos pós-modernos, de algum modo, eles também contribuíram com isso. Aliás, o que faz um filósofo ser um filósofo é justamente buscar sabedoria de algum modo. A gente pode concordar mais com um, discordar mais do outro, mas geralmente eles têm alguma coisa que faz sentido e que nos ajuda na interpretação da realidade, né? Na análise da realidade. Não é isso? Eu costumo dizer aos meus alunos que não dá para você pegar nenhum filósofo, pegar sua teoria por completo, enfiar no saco e jogar no lixo. Não dá, cara. Não dá. Até os filósofos que eu mais discordo, assim, no meu estudo particular, até eles esbarram, às vezes, em questões que são muito significativas, até para a minha própria vida, né? Então, a gente não pode dispensar, não pode jogar nada no lixo, né? É óbvio que a gente pode fazer uma análise geral do pensamento do filósofo, dizendo o seguinte: olha, a cosmovisão desse filósofo aí é meio esquisita, é meio torta, parece que ele está errado nisso, errado naquele outro ponto, mas o que nós não podemos fazer é elaborar uma análise simplória, né? Uma análise ingênua, achando que tudo que ele escreve, só porque ele errou ali ou aqui, tudo que ele escreve está errado. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, a gente tem que ter uma análise calma, tranquila, para tentar entender todos os pontos, joia? Hoje nós vamos estudar um filósofo francês, tá? Que morreu na década de 80 do século passado. Então, talvez seja o filósofo mais próximo de nós, em termos de história, né? Eu tenho os dados dele aqui. Ele nasceu em 1905, né? E vem a morrer em 1900... não tem a data aqui. Não tem a data. Mas, se eu não me engano, 1985, alguma coisa nesse sentido. O filósofo que vamos estudar hoje é o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, tá? Um dos filósofos mais estudados até hoje na academia, né? É um pensador que deixou uma obra também gigantesca. Além de filósofo, era também um literato, né? Escrevia literatura. E foi também uma das minhas paixões na época da faculdade, né? Antes de conhecer Nietzsche, eu conheci Sartre, né, a filosofia de Sartre, e foi uma filosofia que me encantou durante algum tempo, né? Depois, quando eu entrei lá na filosofia nietzschiana, eu meio que descartei Sartre, né? Mas o que o Sartre vem contribuir com a filosofia? O Sartre, primeiro, é um pós-moderno. A gente tem que lembrar, para efeito de compreensão histórica, um filósofo pós-moderno é um filósofo que colocou em crise a verdade, as verdades absolutas. Então é um momento que até os historiadores chamam de momento de pós-verdade.
pós-verdade, ou seja, é típico de um filósofo contemporâneo, né, de um filósofo pós-moderno, dizer que a verdade absoluta não existe, dizer que não existe uma estrutura permanente da realidade, como diziam os tradicionais, né? E os filósofos pós-modernos são ainda mais radicais que os modernos, ao ponto de eles criticarem também a filosofia moderna, né? Eles falam que a filosofia moderna é cientificista demais, né? E que esse cientificismo não dá conta de compreender também a realidade. Então, é muito característico entre os filósofos pós-modernos, né, os filósofos que viveram ali depois do Nietzsche, é muito característico eles olharem para o passado, né, e cuspir no passado, dizendo, olha, cara, o que eles fizeram é algo muito ingênuo. O grande lance aqui é você olhar a realidade com a sua cabeça, né? Você criar novas interpretações sobre a realidade. Isso é um ponto característico dos filósofos pós-modernos, que deu para compreender muito com Nietzsche e com Freud, né? O Freud e o Nietzsche, eles são criadores de teorias bem complexas, mas que nos indicam um pouco isso, que essa questão da verdade absoluta nem sempre é importante. Você também vê entre os filósofos contemporâneos uma exaltação dos desejos, né? Como se o desejo humano fosse a salvação do homem, né? Isso é característico nos filósofos pós-modernos. Em Sartre não é diferente, você também vai achar essas características no seu pensamento, tá? Eu creio que em menor gradação em relação a Freud e Nietzsche, mas você também encontra, o que faz dele um pós-moderno. Só que o Sartre, ao contrário de Nietzsche e de Freud, o Sartre ele foi um adepto por um tempo, na sua adolescência, à filosofia marxista, né? Então tem um pouco também de marxismo em sua filosofia. No entanto, a sua teoria, por vezes, vai por um lado diferente de algumas conclusões tiradas pelo próprio Karl Marx, né? Então, o Sartre, apesar de ter sido um marxista durante a sua juventude, já na idade adulta, né, criando seus livros e as suas teorias filosóficas, o Sartre ele foi aos poucos se distanciando do marxismo, apesar de você encontrar algumas coisas ainda dentro da sua filosofia que nos lembra, né, ao marxismo, né? Outro dado interessante é que o Sartre era um filósofo bem empenhado politicamente, né? Ele participou de movimentos políticos na França, não é isso? E ele foi contemporâneo de dois outros grandes filósofos, né? Que foram Michel Foucault, que ainda vamos estudar, né? E Gilles Deleuze, que eu não sei se vai dar tempo de estudar, porque geralmente não cai. Já caiu o texto do Gilles Deleuze no Enem, mas a sua teoria geralmente não cai, a gente só vai trabalhá-lo se der tempo. Então, esses três franceses, né? Michel Foucault, Jean-Paul Sartre e Gilles Deleuze, são os grandes filósofos, né, da pós-modernidade, todos os três franceses, né, e todos os três franceses. É muito comum você entrar na faculdade de filosofia hoje, aqui no Brasil mesmo, em qualquer faculdade, e perceber que muitos trabalhos acadêmicos são feitos em relação a esses três filósofos, né? O Michel Foucault e Gilles Deleuze eram mais nietzschianos, e o Sartre, né, mais marxista, podemos dizer assim, né? Mas os três, de algum modo, concordam em alguns pontos e discordam de vários pontos, tá? Coisa que nós vamos entendendo durante as aulas, tá joia? Outra curiosidade sobre o Sartre foi esposo de uma das maiores feministas da história, que foi a Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir, junto com a Kate Millett e a Sulamit Firestone, as três grandes feministas aí corroboraram e criaram o feminismo moderno, uma delas foi esposa de Jean-Paul Sartre, né? A Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que inclusive já teve um dos seus textos publicados no Enem, já foi uma questão de Enem, inclusive, né? A relação de Sartre e de Simone de Beauvoir é uma relação bem curiosa, tá? Você encontra no YouTube uma entrevista dos dois, bem velhinhos já, contando um pouco do relacionamento deles, e era um relacionamento bem liberal, bem aberto, né? Eles não exigiam fidelidade um do outro, obviamente por questionarem a tradição do matrimônio, a tradição do casamento, que é uma tradição vinda desde a Igreja Católica, né? Eles contam nesse vídeo, esse vídeo é bem engraçado, porque eles são, assim, bem de idade mesmo, então você não imagina o seu avô falando aquilo que ele fala, né? Eles contando que eles tinham uma relação aberta, o que o Sartre, às vezes, ia em prostíbulos com seus alunos, olha que doideira, alunos de faculdade, obviamente, alunos maiores de idade, mas era uma relação bem louca. E a Simone de Beauvoir falando mesmo, uma relação aberta, liberal, tal, a gente não tem um compromisso de fidelidade com o outro. Então, eles também estiveram presentes aí, de algum modo, na época da Revolução Sexual, né, que aconteceu ali por volta da década de 60, obviamente.
Então, Sartre e Simone de Beauvoir, eles têm um pensamento bem liberal nesse sentido, né? E, obviamente, bem polêmico, porque ataca, de algum modo, as raízes da tradição, né? Os pilares da tradição. Então, isso também é muito notório na filosofia do Sartre. Tá joia? A Lara pergunta, se era uma coisa do feminismo da época? Cara, olha, sim, porque quando você lê os livros da Sulamit Firestone, da Simone de Beauvoir e até da Kate Millett, que são as três grandes intelectuais do feminismo moderno, né? Além das mais recentes, mas eu estou falando dessa época, você percebe ali uma certa defesa da liberdade radical em relação ao desejo sexual. Isso é muito comum dentre as feministas, mas por um motivo bem explicável, né? As feministas partiam do pressuposto de que a família patriarcal é uma prisão para a mulher. Né? E partindo desse pressuposto, obviamente, todos os costumes contrários à família vão ser defendidos. Entendeu, Lara? Isso você acha em fontes primárias escritas pela mão dessas três grandes intelectuais feministas, tá joia? Eu não estou falando das feministas mais recentes, que ainda tem um tom até mais radical, né? Inclusive esbarro na questão do gênero, que eu não vou entrar no mérito agora, né? Mas essas três feministas, elas reificavam essa questão da liberdade sexual radical, entendeu? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, que não é o tema da aula, tá? Mas para efeito de curiosidade, acho que consegui responder a sua pergunta. O Sartre, então, foi esposo da Simone de Beauvoir, e grande parte do feminismo da Simone de Beauvoir, uma parte pelo menos, tem a base filosófica na filosofia de Sartre. Então, se você entender bem Sartre, você consegue entender um ponto ou outro da base feminista da Simone de Beauvoir. Tá? Então, é muito importante a gente entender Sartre. A gente já mata dois coelhos. Uma possível questão repetida no Enem da Simone de Beauvoir pode ser respondida tranquilamente pela filosofia de Sartre. Tá joia? Então, a gente tem que entender profundamente a filosofia sartreana. Tá? Vamos, então, à sua filosofia. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que a filosofia de Sartre tem um nome. Ela ficou conhecida na história da filosofia. Aliás, o próprio Sartre assumiu esse nome para o seu pensamento, que é o nome do existencialismo. Existencialismo. Então, olha só, Sartre é um existencialista. Tá? Ele é o pai da corrente pós-moderna chamada existencialismo. Quando eu falo isso, eu não estou falando que foi Sartre que criou a corrente filosófica existencialismo. Tá? O existencialismo já existe desde o final da modernidade, já na pós-modernidade, através do filósofo Heidegger, que se der tempo nós vamos estudar também. O Heidegger, esse sim, foi o pai do existencialismo de todos os tempos. O Sartre é o pai de uma nova roupagem do existencialismo. Percebe? Então, o existencialismo de Sartre é o que nós vamos tentar compreender hoje. Tá? O que Sartre entende por existencialismo, ok? Mas para entender o existencialismo de Sartre, é necessário enumerar aqui de cara, como pressuposto para entender a filosofia dele, uma característica principal de seu existencialismo. Enquanto o existencialismo de Heidegger, né, que existia antes de Sartre, era um existencialismo que partia da existência de um ser divino, o existencialismo sartreano já é um existencialismo ateu. É um existencialismo ateu. Então, olha só, a primeira característica que nós temos do pensamento de Sartre é esse. Sartre, né, defende um existencialismo ateu. Um existencialismo ateu. Tá? Essa palavrinha ateu, ela tem que estar acoplada ao existencialismo para entender Sartre. Sartre, de maneira alguma, vai tratar a questão relativa a Deus. Né? Sartre ele já parte de um pressuposto, ele já parte de uma premissa de que Deus não existe, de que não existe uma realidade espiritual, uma realidade metafísica. Então, se o existencialismo sartreano é ateu, então a única realidade que o Sartre está considerando é a realidade material. Né? É óbvio que isso é uma herança do marxismo, que também partia da realidade material única e somente, e jogava no lixo a realidade espiritual, a realidade metafísica e etc. Então, o Sartre ele é herdeiro dessa tradição marxista de criar uma filosofia ateia, né? Uma filosofia que parte do princípio de que não existe Deus, de que não existe uma realidade espiritual e a única realidade existente é a realidade material. Esse é o primeiro ponto, você não pode esquecer isso. Tá? Segundo ponto, o que Sartre está chamando de existencialismo?
Né? Por que que a sua filosofia pode ser nomeada, né, como existencialismo? Quando eu falo a palavra existencialismo, é óbvio que vem na nossa cabeça a palavra existência. Então é óbvio que o existencialismo tem como objeto de estudo a existência. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: a existência do quê? A existência do quê? E aí Sartre é bem direto. O existencialismo ateu visa estudar a existência humana. A existência humana. Então, o objeto de estudo da filosofia de Sartre é a existência humana. É a existência humana. O Sartre não está preocupado na existência da natureza, na existência da realidade, na existência das coisas. O Sartre está preocupado na existência humana, puramente humana. Percebe? Então, o objeto de estudo da filosofia sartriana é a existência humana, desculpa. Tá joia? A existência humana é essa que desconsidera algo transcendente, desconsidera Deus, desconsidera a alma, desconsidera o espírito, desconsidera a metafísica, desconsidera a religião, obviamente. A existência humana física. É isso que importa a Sartre. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para ele é o seguinte: bem, se a gente for estudar a existência humana, Sartre, você tem que nos explicar primeiro o que é o ser humano. Né? Para a gente entender como é que um homem existe, a gente tem que entender o que é o ser humano. Tá? E aí a definição do ser humano é bem pós-moderna. O Sartre vai defender o ser humano do seguinte modo: ele vai dizer o seguinte, olha, o ser humano é um ser que existe formando uma consciência. Então, o que é o ser humano para Sartre? É um ser que existe, enquanto existe, vai formando uma consciência. Percebe a questão? Aí a gente vê até uma semelhança com a definição freudiana, né? A consciência humana, então, para Sartre, não nasce com o homem. Não nasce com o homem. Isso já mostra uma característica pós-moderna no pensamento sartriano. Né? O homem não nasce com uma consciência, o homem não tem uma essência. O homem, ele existe, e durante a sua existência é que ele vai criando o seu eu. Né? Ele vai criando a sua consciência. Então, o homem existe formando a sua consciência. Percebe a questão? Então, para a gente entender isso melhor, isso que eu acabei de falar, é necessário entender, então, em que termos de duração Sartre compreende a existência humana. A existência humana, ela tem uma duração? Sartre diz, tem. E que duração é essa? Qual é a duração da minha existência ao ponto de eu ter chance de ir formando a minha consciência? Né? E aí Sartre é bem direto. Tem que prestar muita atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso que eu vou falar agora é a base do pensamento sartriano. Sartre vai dizer que o homem existe entre o seu nascimento e a sua morte. Ó, isso parece óbvio, mas a gente vai entender que não é tão óbvio quanto parece. Olha só o que o Sartre está dizendo. O homem existente é o homem que existe entre o seu nascimento e a sua morte. O que ele quer dizer com isso? O que Sartre quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, que antes do nascimento não há existência humana. E após a morte também não há existência humana. Só há existência humana entre o nascimento e a morte. Percebem a questão? Então, antes do nascimento não há existência e após a morte também não há existência. A existência está compreendida nesse tempo entre o nascimento e a morte, tá? Prestemos atenção nisso que eu acabei de falar. Ó, Sartre está excluindo todas as possibilidades metafísicas da existência humana. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que primeiro, antes do nascimento, segundo Sartre, não há existência humana. Não há existência humana. Então ele está dizendo que o homem só existe quando ele aparece para o mundo. Quando ele aparece para o mundo. Ó, isso daí traz consequências seríssimas para a filosofia. Porque, olha só, quando você olha uma mulher grávida que está pronta para ter um bebê, você geralmente olha e diz, olha, a mulher está grávida de um bebê. Então, geralmente, você olha para a realidade enxergando duas existências. A existência da mulher e a existência do seu filho que está na barriga.
Em Sartre, não é assim que a coisa funciona. Porque enquanto o bebê não aparece para o mundo, esse bebê ainda não existe. Percebe a questão? Então, a existência, ela tem um início apenas no nascimento. Apenas no momento em que o ser humano é apresentado ao mundo. Percebe? Então, ao olhar uma mulher grávida com o prisma, com o olhar, com o óculos sartriano, né? Quando você colocar a lente sartriana para enxergar uma mulher grávida, você não enxerga a existência de dois seres. Você enxerga a existência de um único ser, que é a mulher. Visto que aquilo que está na barriga dela ainda não foi apresentado ao mundo. Portanto, ainda não existe. Percebe a questão? Se você olhar com mais cuidado esse primeiro ponto da filosofia de Sartre, você vê aí já uma base de pensamento, uma base filosófica que está presente em todo o feminismo, né? Que é a questão da existência do ser enquanto é apresentado ao mundo. Né? É por isso que o aborto é uma bandeira tão cara ao feminismo. Né? O aborto, dentre todas as justificativas políticas, que eu não vou entrar aqui no mérito, tem uma justificativa filosófica, que é baseada no existencialismo sartriano. Ora, se ainda não nasceu, ainda não existe. Então, o aborto não é um assassinato. Percebe? Isso daí é uma base do feminismo que é desenvolvido pelas feministas modernas e que elas utilizam, sim, essa premissa filosófica sartriana, né? Que a existência só acontece quando um ser humano é apresentado ao mundo. O Sartre diz isso por um motivo muito simples. Olha, enquanto eu não sou apresentado ao mundo, eu não posso ir formando a minha consciência. Percebe a questão? Então, a formação da minha consciência só se inicia quando eu sou apresentado ao mundo, quando eu passo a existir de fato. Percebe? Então, não há existência antes do nascimento. Não há existência antes do nascimento. Mas também, para Sartre, não há existência após a morte. Não há existência após a morte. Então, olha só, depois que o homem morre, ele morre mesmo. Não há uma morte física na qual a morte física representa uma passagem e o meu eu, o meu espírito, continua existindo. Não há isso em Sartre. Por quê? Porque não há uma espécie de existência pós-mortem. Não há uma... Já vou responder sua pergunta, Gabriel. Não há uma existência pós-morte física. Então, a existência do Sartre, ela é compreendida entre o nascimento e a morte. Né? A pergunta do Gabriel é bem interessante. Uma pessoa que fica em coma existe? Essa questão ética, né, essa questão moral, pode ser resolvida pelo desenrolar da filosofia sartriana. A gente vai fazer o seguinte, Gabriel. Eu vou continuar dando aula de Sartre e depois a gente vai voltar à sua pergunta. Tá? Não me deixe esquecer. Porque eu não estou em condição de respondê-la pela filosofia de Sartre ainda. Vamos montar aqui mais alguns conceitos, que aí depois a gente volta à pergunta. Joia? Vamos lá, então. Então, a existência humana é uma existência física. Então, o que é um ser humano para Sartre? O ser humano para Sartre é um corpo que existe formando uma consciência. Percebe que o formando está no gerúndio, está num processo. Então, Sartre sempre entende o homem dentro de um processo. Então, olha só, o homem é um corpo que existe formando sua consciência. Então, entre o nascimento e a morte, a existência humana, a existência corporal do homem, vai formando a consciência. Percebe a questão? Então, para Sartre, o homem não é um espírito, não é uma alma, não é um eu que domina um corpo. Não, o homem é um corpo. O homem é um corpo que vai existindo e formando a sua consciência. Percebem isso? Isso tem que estar muito claro para vocês. Tá? O homem é um corpo que se relaciona com outros corpos e dessa relação vai se formando uma consciência. Então, o homem não nasce com uma essência, o homem não nasce determinado, o homem não nasce com uma estrutura natural. O homem nasce, vai existindo, vai se relacionando com outros corpos e dessa relação o homem vai formando a sua consciência. Percebe a questão? Então, por exemplo, o que é o Roberto Varela para a filosofia de Sartre? O Roberto Varela é um ser que está formando sua consciência a partir das relações que ele teve com outros corpos desde o momento que ele nasceu até hoje. E ainda estou em formação, porque ainda vou me relacionar com outros corpos até o dia da minha morte, até o momento da minha morte.
Percebe a questão? Então, a estrutura humana, eu falei errado, a vida humana, a existência humana, ela vai acontecendo a partir das relações entre corpos. Das relações entre corpos. Porque vai ser dessas relações que a consciência do indivíduo vai se formando. Sempre no gerúndio. Sempre no gerúndio, porque a consciência nunca vai estar formada para Sartre. Percebe? Não existe a melhor consciência possível do Roberto Varela. O que existe é o Roberto Varela formando a sua consciência até o segundo da sua morte. Até o momento da sua morte. Percebe a questão? Então, dentro da lógica da filosofia de Sartre, se fôssemos escolher um momento na qual a consciência do Roberto Varela estivesse formada, é o momento da morte. Mas aí já não adianta mais, porque eu já morri. Então, eu não vou ter a perspectiva da minha consciência formada. Percebe a questão? Por isso que a gente diz que, para Sartre, a consciência está sempre em formação. Porque enquanto estou vivo, estou me relacionando com outros corpos e a minha consciência, né, está sendo formada. Percebe a questão? Isso é muito importante para a gente entender a filosofia de Sartre. Ok? Acho que até aí está bem tranquilo, né? Vamos dar mais um passo. Vamos dar mais um passo. Mas, segundo Sartre, o que fundamenta a existência humana? Ou seja, como é que eu vou existindo e vou me relacionando com os outros corpos ao ponto de formando minha consciência? O que fundamenta essa relação? O que fundamenta a minha existência? Segundo Sartre, a minha existência, ela acontece através daquilo que ele chama de liberdade. Tem que prestar muita atenção aqui agora, porque a noção de liberdade de Sartre não tem nada a ver com a noção de liberdade de todos os outros filósofos que nós já estudamos. Tá? É uma noção muito particular dessa filosofia, uma noção até estranha, né, para nós. Segundo Sartre, existir, presta atenção, existir é necessariamente existir com liberdade. Então, o que Sartre está dizendo? Sartre está dizendo o seguinte, ó, a partir do momento que a gente nasce, que a gente é dado ao mundo, que nós somos mostrados ao mundo, a partir desse exato momento, nós já começamos a existir com liberdade. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Para Sartre, liberdade e existência são quase sinônimos. São quase sinônimos. O que eu quero dizer com isso? Existir é necessariamente existir com liberdade. Então, não é que a liberdade é o fundamento da existência. A questão é que a liberdade é a própria existência. O homem existe com liberdade. E não há nenhuma chance do homem existir sem liberdade. Olha que noção esquisita de liberdade. Então, olha só. Dentro da lógica da filosofia de Sartre, você nunca vai encontrar um ser humano que exista sem liberdade. Eu sei que vai aparecer perguntas já na sua cabeça, mas e o escravo? E não sei o que. Calma, você vai chegar lá. Você vai entender o que ele quer dizer com isso. Mas, ó, isso é um princípio básico da filosofia sartriana. O homem existe com liberdade. E é justamente essa liberdade que vai formando a consciência do homem. Tá? Mas o que é liberdade? O que é liberdade? Não está dando para entender direito, professor, o jeito que ele explica liberdade. O que é liberdade de fato para Sartre? E aí Sartre nos explica. O Sartre não considera a liberdade uma espécie de finalidade da existência humana. Ou seja, Sartre não está dizendo que devemos existir para conquistar a nossa liberdade. Não é nada disso. O que ele está dizendo é que a existência humana é livre por necessidade. Ou seja, Sartre não tem uma visão positiva da liberdade. Ele tem uma visão negativa da liberdade. O que isso significa? Liberdade não é algo bom a ser buscado. Mas a liberdade é a nossa própria existência enquanto seres humanos. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que a liberdade não é uma finalidade positiva que o homem deve buscar, uma coisa boa. Mas a liberdade, antes de tudo, é uma espécie de condenação. Aí vem uma frase famosa de Sartre. Sartre é o rei das frases de outdoor, né? Frase de propaganda. Ele tem essa frase, ó, o homem está condenado à liberdade. Uma frase de Sartre, ó, abre aspas, o homem está condenado à liberdade, fecha aspas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, a única escolha que o homem não tem enquanto ser existente é renunciar à sua liberdade. Então, desde o momento que o homem nasce até o momento da morte do homem, o homem existe escolhendo. O homem existe escolhendo. Então, a existência humana, ela ocorre nas escolhas que o homem vai fazendo ao longo de sua vida. Ao longo de sua vida. Então, olha só. O que é o Roberto Varela? O Roberto Varela está formando a sua consciência a partir de todas as escolhas que ele fez desde o momento que ele nasceu e das escolhas que ele está fazendo agora e das escolhas que ele ainda vai fazer. São essas escolhas que vão formando a consciência, como o Daniel Chaves bem colocou. Mas cuidado, Daniel Chaves, não é que elas formam no passado, porque a nossa consciência nunca vai estar formada. Ela sempre vai estar em formação, porque à medida que eu existo, eu ainda estou escolhendo. Até o último segundo da minha vida, eu estou escolhendo. Portanto, estou formando a minha consciência. Percebeu isso aí? Então, olha só. A liberdade não é uma finalidade a ser buscada. A liberdade não é meramente o fundamento da minha existência. A liberdade é a minha existência. Eu existo de maneira livre. Por quê? Porque eu estou condenado à liberdade. Essa frase de Sartre é emblemática e esquisita, porque ela traz duas palavrinhas que, a princípio, são contraditórias. A palavra condenação e a palavra liberdade. Né? Segundo a filosofia tradicional, isso é contraditório mesmo, mas para a filosofia pós-moderna tudo pode. Pode até brincar com a linguagem, é o que Sartre está fazendo. Ele está alinhando pela relação de identidade a palavra condenação e a palavra liberdade. Porque quando a gente pensa em condenação, a gente pensa em ausência de liberdade. E quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em ausência de condenação. Agora, o que o Sartre está fazendo? Ele está igualando as duas coisas. Ele está dizendo que o homem está condenado à liberdade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ó, não há saída. O homem é livre. Não há desculpas. O homem é livre. Percebe a questão? O homem é livre. Não tem como debater esse negócio. O homem é livre, desde o momento que nasce até a hora que vai morrer. O homem é livre. E é dessas escolhas que ele vai fazendo desde sempre que a sua consciência vai se formando. Então, olha só que doideira. O meu eu, a minha consciência, está sempre em construção. Porque ela sempre vai ser resultado das minhas escolhas enquanto ser existente. Vocês estão entendendo esse negócio? É aqui que vem até uma outra frase do Sartre, famosa. Ó. O homem é um projeto de si mesmo. O homem é sempre um projeto de si mesmo. Por quê? Porque ele está sempre em construção. Na medida em que ele vai escolhendo, o resultado dessas escolhas vai pesando sobre o seu ser ao ponto de ir formando sua consciência. Estão entendendo? Agora veja você. A liberdade, nesse caso, então, é realmente uma condenação. É uma condenação. Por quê? Porque não tem como fugir das minhas escolhas. Eu sou sempre responsável pela minha própria vida. Então, o Sartre está trazendo um senso de responsabilidade ao indivíduo aí gigantesca, cara. É ele que é o responsável direto pela formação da sua própria consciência. Do seu próprio eu. Então, ele é sempre um projeto de si mesmo. Entendeu? Agora, olha só. Mesma coisa, Nataline. Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Eu vou responder isso agora. Olha só. Olha só. Antes de eu chegar nas crianças, preste atenção no que eu vou dizer. Se o homem é sempre resultado de suas escolhas, porque
porque ele está condenado à liberdade, e essa liberdade vai formando a sua consciência, uma pergunta que te poderia fazer é a seguinte, mas vem cá, Sartre, qual que é a escolha certa e qual que é a escolha errada? Qual que é a escolha certa e qual que é a escolha errada? Ou seja, a gente cai aí no âmbito moral. Quando é que eu vou estar escolhendo certo e quando é que eu vou estar escolhendo errado? Aí Sartre responde, não, filho, não tem esse papo de certo e errado. Porque olha só, não existe Deus. Então, se não existe Deus, não existe um ser que criou tudo e que disse qual é a regra. Então não tem valor moral nesse sentido. Outra coisa que poderia perguntar, mas, pô, tá beleza, então qual o sentido da vida? Olha, filho, também não tem sentido para a vida. Porque quando eu morro, acabou. Eu não vou ser julgado por nada do que eu fiz. Eu vou escolhendo durante a vida e isso vai formando a minha consciência. Ponto. Agora, qual é a consciência melhor formada? Não, não tem isso em Sartre. Não tem isso em Sartre. A vida é gratuita. A vida é gratuita. Não há um sentido para a vida. Porque não há uma finalidade para depois da morte. Quando você mata Deus e mata a existência após a morte física, acabou o sentido da vida, cara. Acabou o sentido da vida. Então, o que Sartre está nos dizendo? Sartre está nos dizendo o seguinte, olha, que a vida não tem nenhum sentido. A vida não tem nenhum sentido. O Sartre vai dizer que as coisas são gratuitas, a existência é gratuita. É mais ou menos isso que o Sartre está dizendo. Olha só, eu não pedi para nascer, porque antes do nascimento eu não existia. Eu nasci, me vi existindo e agora eu tenho que conviver com as minhas escolhas, ao ponto de ser responsável direto por elas. É quase o niilismo, Nataline. É quase o niilismo, quase. Tá? Podemos até categorizar nesse momento como niilismo. Mas Sartre não é categorizado como niilista, porque daqui a pouco a filosofia dele vai ter outros conceitos, você vai perceber e entender por quê. Mas muito boa observação. Nesse momento é um niilista, tá claro. Ele está dizendo que não há sentido para a vida e a vida é gratuita. Eu não pedi para nascer, porque eu não existi antes do nascimento, me vi existindo e agora eu tenho que conviver com as minhas escolhas, ao ponto de eu ser responsável direto por elas. Porra, existia uma merda. Existia uma merda. Porque existia de uma responsabilidade tremenda. E pior, não há sentido para minha vida. Eu não sei o que eu tenho que fazer para ser feliz, cara. Não tem sentido, não tem manual de instrução. Não existe moral. Eu não pedi para nascer, não sei quando eu vou morrer e não tem existência depois da morte. Caraca, que vida. E pior, ainda sou responsável pelas minhas escolhas. Então, sou um projeto de mim mesmo. Eu sou sempre um projeto de mim mesmo. Eu sou sempre alguém que está em formação. Eu sou sempre alguém que ainda está construindo a minha própria consciência. Então a vida não tem sentido, caramba. A vida é um imenso teatro no qual eu vou exercendo papéis de acordo com a minha escolha. Percebeu esse negócio? Olha essa frase emblemática da Simone de Beauvoir, esposa do Sartre. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Olha só, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Não estou querendo trazer o viés político da frase, apenas o viés filosófico. Dentro do viés filosófico, o que a Simone de Beauvoir, esposa do Sartre, está dizendo é o seguinte, olha só, não há nenhuma pré-determinação, nem mesmo biológica, que construa em mim uma identidade, uma estrutura natural. Muito pelo contrário. É a partir do momento que eu existo que eu vou exercitando as minhas escolhas para me tornar alguma coisa. Vocês estão entendendo? Isso é condizente com a filosofia sartriana. Não há nenhuma pré-determinação anterior ao nascimento. Nem mesmo uma pré-determinação biológica. Eu sou um projeto de mim mesmo. Eu exerço papéis na minha existência através das minhas escolhas pessoais. Por quê? Porque eu estou condenado à liberdade. Não me venha falar o que eu sou, cara. Porque eu escolhendo é que eu vou me formando. Mesmo sabendo que eu sempre serei um projeto de mim mesmo. Vocês estão entendendo esse negócio? Então a vida é gratuita.
A vida não tem sentido. Percebe a questão? A Mila pergunta, se a vida era tão horrível, por que ela ainda existia? Ou para ele fazer as pessoas continuarem vivas? Sem cometer o suicídio, por exemplo. Excelente, Mila. O Sartre vai tratar diretamente do suicídio. Calma. Calma. Aparentemente, eu entendo a sua pergunta. Você fala assim, porra, então foda-se, vou me matar. Que bosta. Mas por que para Sartre, se matar, tirar a própria vida, é algo que denota uma fraqueza? A gente vai chegar lá, calma. Calma. Por enquanto, quero que vocês entendam isso. Ó. O homem existe e ele é escravo da liberdade. Parece contraditório, mas não é. O homem existe e ele é sempre um produto do resultado de suas próprias escolhas. Então, existir ou formar a própria consciência significa escolher. Significa escolher. Agora vamos detalhando as perguntas que vocês fizeram. A Nataline fez uma pergunta muito interessante. E no caso das crianças? Olha só, imagine o bebê quando nasce. Você poderia contrariar, por exemplo, a filosofia de Sartre dizendo o seguinte, olha, professor, eu discordo de Sartre por um motivo muito simples. Quando o bebê nasce, ele não tem a liberdade de fazer tudo. E o Sartre diz que a partir do momento do nascimento nós já existimos. Portanto, nós já somos responsáveis pela nossa escolha. Então, que história é essa? O Sartre tá doido. Um bebê não tem a liberdade de abrir a geladeira, pegar uma cerveja e ver futebol, porra. Ele não tem essa liberdade. Ele é limitado. Ele não pode sair do berço. Ele é bebê, ele acabou de nascer, cara. Que história é essa que o Sartre está dizendo? Aí o Sartre responde. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês esqueceram de uma definição que eu dei lá atrás. O homem é um corpo que se relaciona com outros corpos e dessas relações, ou seja, dessas escolhas, ele vai formando sua consciência. Então, olha só. Pelo fato do homem ser um corpo, toda a liberdade humana é atualizada conforme os limites do próprio corpo. Por mais que o bebê não tenha a capacidade de ir na cozinha, abrir a geladeira e tomar uma cerveja e ver jogo de futebol, ele tem a liberdade de pegar o próprio pé, de brincar com o brinquedinho, de colocar a mão na boca ou não. Ele já tem um conjunto quase que infinito de escolhas, gigantesco de escolhas, somente por ter um corpo e existir. Entende a questão? Na medida que o corpo vai desenvolvendo, esse leque vai aumentando. Mas olha só, desde sempre, desde o momento que ele nasceu, ele já está escolhendo. E essas escolhas e essas relações com outros corpos já está ali formando a sua consciência. Que vai se tornando cada vez mais ampla na medida em que ele vai escolhendo. Exatamente, Nataline. Esse papo de instinto não existe, porque o homem não é determinado. O homem, na verdade, ele não é determinado por nada. Ele é um ser que escolhe sempre. É isso aí, Nataline. O homem sempre está escolhendo. Não há nada que o pré-determine. Não há uma pré-determinação. Não há uma essência humana que determine a sua existência. Não há nenhuma pré-determinação antes do nascimento, nem mesmo biológica. Só para você ter uma ideia, Nataline. Para Simone de Beauvoir, esposa do Sartre, a biologia é um discurso de poder. É um discurso de poder, porque é um discurso cientificista de poder que visa obrigar o ser humano a exercer determinado papel. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Existe uma feminista, ideóloga do gênero também, teórica do gênero, chamada... Caramba, não é possível que eu esqueci o nome dela agora. Que escreveu a subversão do gênero, problemas do gênero, subversão do feminismo. Como é que ela chama? Caramba, me escapou agora, que absurdo. Judith Butler, lembrei. A Judith Butler, que é uma intelectual que ainda está viva, né? Uma intelectual muito famosa do feminismo e da questão do gênero, ela defende essa tese, que até a biologia é um discurso de poder, porque a biologia visa nos determinar através de uma essência física. E não há nenhuma essência, a gente não é pré-determinado por nada. Nós somos projetos de nós mesmos a partir do momento que a gente existe. A gente pode exercer qualquer papel. Você entendeu a questão? A Lara pergunta, vamos ver a pergunta da Lara. Mas esse conjunto infinito dele é menor do que de um adulto, né? É menor, porque é o corpo que define. Mas como fica a liberdade deficiente? Fica do mesmo modo, Lara. É a mesma lógica, porque olha só, uma pessoa que nasceu deficiente,
ela nasceu enquanto deficiente. Ela vai viver enquanto deficiente. Ela vai escolher enquanto deficiente. Ela continua sendo um ser existente com liberdade. Liberdade definida pela sua existência corporal, que é a única existência que existe. Você entendeu, Lara? Mesmo porque não dá para falar, ai meu Deus, ele tem culpa de ter nascido deficiente. Ou então, ai meu Deus, ele é um coitado por ter sido deficiente. Não, não entra isso em Sartre. Por quê? Porque antes da existência ele não escolheu nada. Ele simplesmente nasceu deficiente. Ainda assim, ele tem um leque infinito de escolhas, enquanto um ser deficiente. Você entendeu, Lara? Entendeu a questão? Ele vai existir enquanto deficiente e vai escolher enquanto deficiente. Entendeu? Ô, Nathalie, não é totalmente contra Freud, não. Existem semelhanças. Ó, uma semelhança está aí, ó. Os dois afirmam que a consciência é formada na medida que a gente vai existindo e vivendo. O que o Sartre não está fazendo é limitando a existência humana apenas ao inconsciente, ao id, né, que é o desejo sexual, o próprio desejo sexual desregrado. Essa é a diferença. Entendeu? O Sartre tem um livro chamado A Imaginação. E ele fala sobre a imaginação, que funciona quase que como se fosse um inconsciente. Mas olha só. A matéria-prima da nossa imaginação, ou seja, as imagens que são produzidas aqui dentro, a matéria-prima da imaginação, tudo aquilo que eu imagino, mesmo muito doido, mesmo desregrado, mesmo inconsciente, a matéria-prima que está aqui, ela também é resultado das minhas escolhas que eu vou fazendo, daquilo que eu vejo do mundo. Então, em última instância, existir é sempre escolher. Existir é sempre escolher. Para Sartre, não tem como fugir disso. O homem está condenado à liberdade. O homem é sempre um projeto de si mesmo. Percebeu esse negócio? O homem é sempre aquele que escolhe qual papel ele vai exercer durante a sua existência, no teatro da vida. Mas alguém poderia falar assim, a pessoa, peraí, não dá para entender essa filosofia. Olha só, eu tô andando aqui na vila, porra, aí vem um assaltante, cara. Aí o cara me assalta e rouba o relógio. Porra, eu não escolhi ser roubado. Eu não escolhi ser roubado. E aí? Como é que Sartre justifica? Você vai dizer, oh, peraí, meu filho. Você não escolheu ser roubado, mas você escolheu passar naquela hora, naquele momento, naquele lugar. Você escolheu estar de relógio. A sua liberdade individual em conflito com a liberdade individual do ladrão produziram um acontecimento chamado assalto. Então, no fundo, você também tem escolha. Mesma coisa os escravos. Mesmíssima coisa os escravos. Ainda que o cara seja escravo, ainda que o cara seja um prisioneiro dentro de uma cela, ainda assim, há uma infinidade de escolhas que ele pode fazer, executar. Ele pode escolher ser uma resistência contra a escravidão, se opor violentamente contra a escravidão, escolher ser passivo à escravidão, escolher culpar outra pessoa pela sua escravidão, escolher se culpar pela sua escravidão, realizar movimentos físicos dentro da cela. Ó, tem uma infinidade ainda. Ainda assim, a liberdade dele não pode ser rasgada, jogada fora, apagada com a borracha. Entendeu a questão? Gabriel adora questões polêmicas, né? E no caso do estupro, pois é, não vou entrar nesse mérito. Como Sartre não trata esse mérito, eu vou fugir da questão. Entendeu, Gabriel? Porque, ó, isso daí dá pano para manga. Isso daí dá para fundir a cabeça de muita gente, cara. Porque, olha só, no caso do estupro, a questão não é a culpa. A culpa é óbvio que é do estuprador, porra. É óbvio que é do estuprador. Entendeu? Mas a questão é como é que fica a questão da escolha individual nesse caso, de uma violência, né, Gabriel? Essa questão é uma questão moral que deve ser tratada dentro de Sartre, discutida e debatida. Só para você ter uma ideia, Gabriel, aliás, aconselho a leitura de todos, o Sartre tem uma obra que virou livro, né, pequenininha, cara, e com a linguagem muito fácil de entender,
chamado O Existencialismo é um Humanismo. Esse livro é um livro fininho, porque ele é resultado de uma palestra que o Sartre deu. Então, o Sartre deu uma palestra, essa palestra se transformou em livro, chamado O Existencialismo é um Humanismo. O interessante nessa palestra é que tem um momento das perguntas. E o Sartre começa a tomar porrada de vários ideólogos, né? vários pensadores de outras correntes. Ele toma porrada até do marxismo, toma porrada de todo mundo. E nesse livro, eu aconselho a leitura, Gabriel. Aconselho você ler, é muito fácil, você lê ele em poucos dias, ele é bem fininho e fácil. Nesse livro, ele responde questões morais. Então, ele tenta limpar o existencialismo que ele criou dessas questões. Então, aconselho a leitura, tá joia? Ninguém pergunta direto sobre o caso de estupro, mas dá para você concluir algumas coisas. Tá? Então, aconselho a leitura. Se eu tentar responder essa questão pela filosofia sartriana, eu posso estar cometendo alguma injustiça contra a sua filosofia. Então, prefiro não responder. Pelo amor de Deus, galera, não interpretem infantilmente isso como se eu estivesse fugindo da questão. É porque, realmente, se eu tentar responder pela filosofia de Sartre, eu posso estar cometendo uma injustiça. Entendeu? Então, leia o livro, tá? Funciona, é um livro fininho. Nataline, liberdade dentro da limitação. Então, seriam diferentes liberdades, né? Cara, em termos de gradação, seriam diferentes liberdades, mas isso, Nataline, não isenta o indivíduo de ter liberdade. Ele continua tendo liberdade. Entendeu? Dentro do alcance do seu corpo, ele tem liberdade, caramba. Isso não anula a base da filosofia sartriana. Você percebe o negócio? Apesar de, obviamente, eu não concordar com nada que Sartre está dizendo até agora. Mas basicamente isso. Entendeu? Continua tendo liberdade. O cara é paraplégico. Filho, mas peraí, ele continua escolhendo. Ele continua formando sua consciência. Continua existindo. Continua escolhendo. A Lara pergunta, mas ele mantém aquela ideia do roubo, se é que fala disso? Não, sim. É uma interpretação sartriana fácil de fazer do evento assalto. Entendeu? É fácil. A questão do Sartre não é apontar o culpado. É óbvio que o culpado é o assaltante, Lara. Moralmente, o assaltante está errado, é óbvio. É óbvio. Mas, dentro da equação que produziu o assalto, a liberdade dos dois indivíduos está na conta. Essa liberdade está na conta. A questão não é achar o culpado. Sartre não está criando uma filosofia moral. Falar, quem é culpado? Estuprador é estuprado. É óbvio que é estuprador. Quem é culpado? Assaltante ou assaltado? É óbvio que é o assaltante. A questão não é achar o culpado. A questão é perceber que todos os eventos são encontros de liberdades individuais. E que o homem é sempre produto das suas escolhas em última instância, em última análise. É isso que a gente tem que entender da filosofia sartriana. Por isso que eu estou pedindo para vocês lerem esse livrinho, cara. O Existencialismo é um Humanismo. Porque fazem pergunta para ele, falam assim, Sartre, por que o existencialismo não é um niilismo? Existe uma moral dentro da filosofia de Sartre? Ele tem que responder, entendeu? Aí você encontra respostas para isso. Mas existe um certo e errado na filosofia de Sartre lá no fundo. Não é um niilismo. Vocês vão entender. Acho que hoje não vai dar tempo, mas para a próxima vocês vão entender isso. Quando Sartre nos explicar o conceito de má-fé, né? Que é um conceito importante, que eu não sei se vai dar tempo hoje. Mas eu quero saber o seguinte, até aqui vocês estão entendendo? Tá dando para entender? O homem é um projeto de si mesmo, a consciência do homem vai sendo formada por suas escolhas, e não tem como o homem fugir de suas escolhas. Não tem como. O homem é sempre um produto de suas escolhas. O homem está condenado à liberdade. Ok? Vamos dar mais um passo. Vamos dar mais um passo. Toda a filosofia de Sartre, acho que isso está claro para todo mundo, está baseada, então, num conceito central, cara, que é o conceito da liberdade. O conceito da liberdade. Então, nesse sentido, cara, viver é um negócio difícil. Aparentemente, o que o Sartre está nos dizendo é o seguinte, era melhor não ter existido, cara. Porque, cara, existir é uma bosta. Porque tudo que eu faço é de minha responsabilidade e todo o resultado da minha escolha encarna na minha existência ao ponto de ir formando o que eu sou.
Cara, que doideira! E pior, não há um sentido para essas coisas. Até quando eu falo assim, ó, quer saber? Eu não quero escolher mais. Não dá mais para mim, eu não quero escolher. É muita responsabilidade. Ainda assim, você escolheu. Você escolheu ser passivo durante a vida. Então não há saída. Para Sartre, a liberdade é uma condenação. A liberdade é um fardo nas costas do homem. A liberdade não é algo positivo a se buscar. A liberdade é um fardo, é um peso nas costas do homem. O que nos mostra uma visão meio negativa de vida do homem, segundo Sartre. Percebe a questão? Olha só para vocês terem uma ideia. Olha essa frase do Sartre. O eu não é um habitante da consciência. O eu não está na consciência. O eu, por vezes, está fora da consciência, está no mundo. O eu pode ser um ente do mundo como o eu do outro. Olha que coisa esquisita que ele escreveu. Ele está dizendo o seguinte, cara, são as minhas relações com outros corpos nas quais eu vou escolhendo que vão formando o meu eu. Então o eu está nas minhas escolhas, está nas escolhas que eu faço no mundo. O meu eu geralmente é um reflexo das minhas escolhas. Então percebam que essa tese do Sartre, ela é muito particular. Você não encontra isso na tradição filosófica. Ó. Entende? Olha só o que Sartre ainda diz, só para vocês ficarem ligados, tá? Tudo é contingência. Tudo poderia existir ou não existir. Eu quero dizer que, por definição, a existência não é uma necessidade. Existir é simplesmente estar ali. Simplesmente os seres aparecem, se deixam encontrar, mas nunca se pode deduzir uma essência. Não há nenhum ser necessário que possa explicar a existência. A contingência não é falsa fisionomia, aparência que pode se dissipar, mas é a única coisa que existe por absoluto. É uma perfeita gratuidade. Então, olha só, nós existimos, poderíamos não ter existido, nos encontramos nesse mundo e somos assim, vamos vivendo dessa forma. Nós vamos escolhendo e essas escolhas vão formando aos poucos a nossa consciência. Continua Sartre, olha, tudo é gratuito. Esse jardim, essa cidade é o mesmo. E quando acontece de nos darmos conta disso, o nosso estômago se revira e tudo se põe a flutuar. Eis a náusea. Aqui nós entramos em um outro ponto da filosofia sartriana. Vamos dar mais um passo agora. Né? Olha só. Existir é existir através de uma náusea. Existir é ficar tonto com a própria existência. Existir é existir de maneira angustiante. Tem que prestar muita atenção aqui agora. Presta atenção. Sartre vai trazer para dentro da sua filosofia mais uma noção, que é a noção de angústia. Angústia ou náusea é a mesma coisa. Tá? O que é angústia ou náusea? Angústia ou náusea é uma condição da nossa existência gratuita. Porque, olha só, eu existo e vou escolhendo. E os resultados da minha escolha, vão formando o que eu sou, o que eu vou sendo. Então, eu sou sempre um projeto de mim mesmo. Só que olha só que loucura. Primeiro ponto. Não há um sentido para a minha existência. Logo, não há uma escolha certa ou errada no primeiro momento. Então, isso me causa uma náusea. Eu fico tonto com a existência. Eu fico assim, caraca, como viver? Como viver? Então eu vou assimilando para dentro da minha vida, a partir do resultado das minhas escolhas, um teatro para minha própria vida, uma narrativa para minha própria vida. Só que essa narrativa nunca tem uma finalidade. Ela nunca se resolve. Então viver é nauseante. A gente sempre está meio tonto com a própria existência. E que, ao mesmo tempo, nos traz uma angústia. Por que uma angústia? A angústia é um sentimento esquisitíssimo.
É como se nós estivéssemos esperando uma coisa acontecer que nunca chega. E que nos causa uma angústia, uma espécie de mal-estar, uma náusea mesmo. E essa angústia é devida a quê? Ela é devida ao fato de nós não conseguirmos prever as consequências das nossas escolhas. Então, olha como é que existir e viver uma coisa louca. A partir do momento que eu nasci, eu já estou escolhendo. E na medida que eu estou escolhendo, todas as consequências da minha escolha vão sendo incorporadas à minha existência ao ponto de ir me formando. Só que tem um problema nessa história toda. No exato momento em que estou escolhendo, eu não consigo prever o resultado das minhas escolhas, o que me causa angústia. Então eu sou um projeto inacabado de mim mesmo, porque eu nunca consigo saber o resultado de antemão. Porque se não há uma essência que me predetermine, não há uma finalidade para a minha vida, então é impossível prever qualquer consequência da minha escolha de agora. Vocês estão entendendo isso aí? Então, olha só. Definição importante da filosofia de Sartre. O que é a náusea? O que é a náusea? A náusea é um sentimento que o ser humano tem em sua existência quando ele percebe que não há uma finalidade para a própria existência. Isso é nauseante. E o que é angústia? Angústia é o sentimento que ocorre na existência humana quando o homem percebe a imprevisibilidade das consequências futuras dos seus atos presentes. Eu vou repetir tudo, Cristiane. Entendeu a jogada? Então, olha só. O que é náusea? O que é náusea? A náusea é um sentimento da existência humana provocada pelo fato de que o homem percebe que não há finalidade para a sua existência. Sua existência é gratuita. Então, isso causa uma náusea no ser humano. Todo ser humano tem náuseas na própria vida. Fica meio tonto com a própria vida. Meu Deus, o que fazer? Dá nem pra falar, meu Deus, Deus não existe. Ó. Então, isso é náusea, tá, Cristiane Guedes? Náusea é um sentimento que ocorre com o ser humano quando o ser humano percebe que não há sentido para a sua própria vida. Não há uma finalidade para a sua própria existência. A sua existência é gratuita. Ele existe, mas poderia não ter existido. Isso causa uma náusea. E o que é a angústia? Angústia é um sentimento provocado pelo fato do homem perceber que há uma imprevisibilidade das consequências futuras de seus atos presentes. Então, no momento presente, quando eu estou escutando, quando eu estou escolhendo, no momento presente, quando eu estou escolhendo, eu não sei quais vão ser as consequências futuras dessa escolha. E isso me causa o quê? Uma angústia. Uma angústia. Então perceba, a angústia é o próprio motor da existência. Você vai escolhendo sem saber as consequências futuras de suas escolhas presentes. Essa angústia está em todos os homens. Essa náusea está em todos os homens. É por isso que o Sartre vai dizer, olha, é por isso que os seres humanos procuram religião, essa falsidade, a religião é uma mentira, é um teatro ainda pior. Você escolhe a religião o quê? Para ficar disfarçando para você mesmo essa angústia, essa náusea. Você não suporta a náusea e a angústia e fica procurando desculpinha. Essa desculpinha você acha na religião, acha nas filosofias tradicionais, na metafísica. Vocês estão entendendo o negócio? Então, náusea e angústia, náusea seria não ter razão de vida. Tipo isso? Sim, é por não ter razão de vida. Isso aí. Ó, não é que eu escolha não ter uma razão de vida. É que não ter uma razão de vida é uma condição da minha própria existência. Eu não tenho. E aí, quando ficar a ficha, cara, a minha vida é nauseante. Entende? Eu fico tonto. Falo, caraca, o que fazer? Esse o que fazer é uma pergunta que todo ser humano faz por um motivo simples, porque a vida realmente não tem sentido para Sartre. A vida é só física, é só o corpo. Quando meu corpo morrer, acabou.
acabou. Você entende o negócio? Ó, e pior, Cristiane Guedes, o pior é a angústia, porque a angústia vem da imprevisibilidade das consequências futuras dos meus atos presentes. Sabe por quê? Porque eu posso estar escolhendo agora, sem saber, eu posso estar escolhendo agora a aproximação da minha morte. Porque a morte é imprevisível também, me causa também mais angústia ainda. Eu posso morrer, porra, daqui a pouco. Você entende o negócio? Não, ó, como eu não consigo prever as consequências futuras das minhas escolhas presentes, então isso é angustiante. Eu sei que eu vou morrer um dia, só que eu não sei quando. O sentimento que mais causa angústia é a morte, sim. Sabe por quê? Porque como a morte é sempre um evento futuro, e ao mesmo tempo é certa que ela vai acontecer, e ao mesmo tempo é imprevisível o momento que ela vai acontecer, isso me causa mais angústia, porque eu posso estar escolhendo agora e me aproximando dela sem saber. Então olha que coisa louca. Eu escolho, vou ter que assumir todas as consequências da minha escolha, mesmo não sabendo que consequências são essas. Essa é a angústia da vida. Por isso que a angústia é um conceito caríssimo na filosofia de Sartre. Você tem que entender isso daí. Percebe a questão? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por favor, me ajudem. Eu comecei muito tarde a aula. A gente perdeu praticamente meia hora da aula, tá? Vai bater agora o sinal 10h20. Vocês não podem me acompanhar, né? Porque vocês têm aula. Eu não posso romper o horário. Por favor, me auxiliem aí. Ou se vocês têm disposição também. É com vocês. A gente pode continuar mais um pouquinho? Ou eu vou ter de encerrar 10h20? Só para eu saber. Porque não é culpa de vocês eu ter atrasado a aula. Mas eu gostaria de saber se dá para a gente avançar mais um pouquinho. E de repente dá para a gente encerrar Sartre. Se alguém puder responder, agradeceria. Pois é, então. Vou atrapalhar o recreio de vocês. Então, aí é com vocês. Posso fazer o seguinte, então? Isso daí, olha só. Preste atenção. Difícil escolha. Olha só. A gente faz o seguinte. Eu acho que o conselho da Cristiane Guedes é o melhor possível. Eu sempre publico a aula que a gente grava lá para vocês, no plural, não é isso que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou terminar essa aula aqui. Eu vou terminar essa aula aqui. Vou falar dos conceitos que Sartre que ainda faltam, a joia? E vou publicar a aula inteira para vocês. Então vocês podem sair agora. Vocês entenderam a jogada? Eu vou terminar os conceitos. Não precisa falar, ai meu Deus, vou ser mal educado com o professor, vou sair. Não, pode sair, pô. Aproveitem o recreio. Mas eu vou terminar aqui a gravação da aula e vou publicar tudo para vocês. Então vou pedir, por favor, para a gente não perder tempo da aula da semana que vem, assistam o final dessa aula. Show de bola? Então, beleza. Então vou continuar aqui comigo, eu sozinho ou comigo mesmo. Valeu, galera. Obrigado pela paciência, viu? Foi ótimo. Valeu. Aí depois assistem esse finalzinho. Tá? E aí depois eu deixo marcado lá também no plural, assim, olha, a partir do minuto tal tá o resto da aula. Show? Valeu, até mais. Valeu, Gabriel.
começar agora. Estou continuando, né? O que acontece? Então, a base do pensamento sartriano está bem montada. Olha só, o homem existe e ele, como ele não existia antes do nascimento, ele não pode escolher existir, ele simplesmente existe de maneira gratuita e ele vai se formando na medida em que vai escolhendo. Por quê? Porque a liberdade se iguala à existência. A liberdade é a identidade da existência para Sartre. Então, o homem existe escolhendo. O resultado das suas escolhas vão formando o que ele vai sendo. Por isso, Sartre diz que o homem está condenado à liberdade. No entanto, essa visão negativa da liberdade que Sartre traz na sua filosofia nos faz também entender que a vida é gratuita. Ou seja, eu não pedi para nascer e nasci. Não há finalidade para a minha vida porque não há uma vida depois da minha morte física. E não tendo finalidade para a minha vida, cara, viver é quase um absurdo. Viver é contingente. Eu existo, mas poderia não ter existido. Então a gente vive de maneira gratuita. E diante disso, Sartre traz dois conceitos, a náusea e a angústia. A náusea como um sentimento esquisito que eu tenho quando eu percebo que a vida é sem sentido. E a angústia é um sentimento que eu tenho provocado pela imprevisibilidade das consequências futuras das minhas escolhas presentes. Já que eu posso estar escolhendo e me aproximando da morte sem saber, visto que as consequências são sempre imprevisíveis. Por mais que eu escolha no momento presente e por mais que eu seja responsável pelas consequências. Então, viver é angustiante. Nesse sentido, o que seria então a morte? O que seria a morte? A morte para Sartre é uma finitude. Finitude. O que isso significa? A morte representa a ausência de existência, o fim da existência. Se o começo da existência é o nascimento, a morte é a finitude da existência. A morte é o ponto final. Não há reticências depois da morte. Não há existência depois da morte. Então a minha morte me assombra na medida em que eu vou tomando consciência dela. Então, na medida em que eu vou tomando consciência da morte, a morte passa a me assombrar e ela vai aumentando a minha angústia e a minha náusea. Então a morte é um ponto fundamental na filosofia sartriana. Percebe a questão? A morte é um ponto fundamental na filosofia sartriana. Porque ela me amedronta, porque ela é um ponto final. Não há coisas depois dela, não há existência depois dela. Percebe a questão? Nesse sentido, Sartre, então, traz para nós 3 outros conceitos. Pode falar, Nataline? Pode falar. Certo. Por que a morte assombra? Boa. Porque eu entendi, perfeito. Ela assombra por um motivo muito simples. Ela é o ponto final. Há uma contradição na existência que o Sartre está nos mostrando, Nataline. Que contradição é essa? É a contradição entre não ter pedido para existir e existir, e no exato momento em que estou existindo e percebo a morte me apresenta, se mostra como um ponto final. Isso me amedronta. É uma contradição, percebe? Eu não queria existir. Mas, cara, agora que eu existo, eu não quero deixar de existir. Isso é angustiante, mas essa contradição é a própria existência humana. Eu não pedi para existir, porque eu não existi antes do nascimento, mas a partir do momento que eu existo, eu não quero mais deixar de existir. No entanto, eu sei que um dia eu vou deixar de existir. Então a morte assombra. A morte é um ponto final nessa historinha. Então ela amedronta. Porra, que merda existir. Mas, cara, agora que eu existo,
É melhor existir. E agora eu tenho certeza que eu não vou existir para sempre. Cara, que bosta. Porque, Nataline, olha só. Olha só. Por mais que eu não tenha pedido para existir, no momento que eu começo a existir, começo a perceber a morte me assombra, porque se a morte não me assombrasse, todo mundo se suicidaria. O suicídio seria a resolução dos problemas. E, no entanto, o suicídio não é uma solução dos problemas. Porque a gente quer continuar formando o que nós somos. A gente quer continuar sendo o projeto de nós mesmos. Nós queremos continuar sendo o projeto de nós mesmos. Então vem a morte para acabar com isso. E a morte é mais desesperadora, Nataline, justamente pelo fato de não ter existência depois da morte. É o ponto final. Porque ainda, cara, se existisse algo depois da morte, ainda nós teríamos uma esperança. Ah, beleza, a morte é ruim, mas, cara, aqui, depois tem a existência. Não, em Sartre não tem. Você entendeu a jogada? Mas olha só, é em cima dessa ideia de morte que Sartre vai trazer para nós mais 3 conceitos. Mais 3 conceitos. Quais são esses 3 conceitos? É o conceito do em si, para si e para o outro. Olha que conceitos esquisitos, ó. Em si, o ser em si, o ser para si e o ser para o outro. Tem que prestar muita atenção, que esses 3 conceitos também são caríssimos à filosofia de Sartre. O que é o em si? O que é o em si? Olha só. Quando o ser humano existe, ele percebe que existem outros corpos na realidade. Há a existência de outras coisas além dele. E essas coisas apresentam para o ser humano de maneira opaca. É simplesmente uma existência. Por exemplo, esse copo, essa xícara. Eu me encontro com essa xícara. Eu existo e vejo elas existindo, nelas mesmas. O copo e a xícara existem em si mesmos. Então, o que é o ser em si? O que é o ser em si? O ser em si é a existência própria das coisas. Quando nós existimos e nós vamos escolhendo e sendo herdeiros das consequências das nossas próprias escolhas, nós vamos nos relacionando com outros corpos em si. Os outros corpos têm uma existência em si mesmas para nós. Os outros corpos têm uma existência nelas mesmas para nós. Então, o em si é a existência opaca das coisas. É a existência gratuita das coisas. As coisas estão aí. Elas estão aí. E nós temos que conviver com elas. O Sartre diz assim, ó, olha só. Eu tenho consciência dos objetos do mundo, mas nenhum desses objetos é a minha consciência. A consciência é um nada de ser, ao mesmo tempo, um poder nulificante, o nada. O mundo é o em si, é o dado misturado de si mesmo. Então, olha só, presta atenção. À medida em que eu vou escolhendo e as consequências das minhas escolhas vão formando a minha consciência, eu vou tomando consciência dos objetos. Só que eu vou percebendo que os objetos também têm uma existência gratuita. Percebe a questão? Eu vou percebendo assim, tá beleza, existe a natureza, existe o sol, existe a lua, existem as estrelas, existe tudo isso. Mas, cara, assim, e daí? Elas têm uma existência nelas mesmas. Isso aumenta a pressão para me mostrar que até a minha existência é gratuita. Então, o que é o ser em si para Sartre? O ser em si é a existência opaca das coisas em si mesmas. É quando eu tomo consciência que as coisas existem por elas mesmas, mas que também existem de maneira gratuita. Percebe a questão? Agora, os seres em si que eu estou falando são seres que não são seres humanos. São as coisas sem existência humana. Elas são nelas mesmas. Percebe a questão? Elas são nelas mesmas. Elas não têm liberdade para produzir o que elas serão. Elas já são o que são. Elas são seres em si.
elas possuem uma essência que já predetermina a existência delas. O copo é o copo, a xícara é a xícara. Agora, eu não, cara. Eu não sei quem eu sou, porque eu sempre sou um projeto de mim mesmo. Então, o ser em si é o mundo. É o mundo que me apresenta como já determinado, como uma essência. Vocês estão entendendo? Percebeu a questão? Então, o ser em si é o mundo. São as coisas do jeito que elas nos apresentam. Elas são pré-determinadas por uma essência. Nós não. Nós não. Agora, o que é o ser para si? Isso é o ser em si. Expliquei. Agora, o que é o ser para si? O ser para si, presta atenção, o ser para si é o ser que percebe que está existindo e escolhendo. Então, ser para si é quando o homem começa a perceber sua própria existência. Esse é o ser para si. O ser para si é a condição do homem se escolher. É a condição do homem de ir escolhendo e assumindo as consequências que vão formando o que ele vai sendo. É quando eu começo a pensar sobre a minha própria existência. É o ser para si. Ó, um copo não é um ser para si porque ele não consegue formar uma consciência de si mesmo. Ele não consegue escolher para ir se construindo. Ele já é pré-determinado por uma essência. Então ele é um ser em si. Agora eu não, eu, Roberto Varela, eu sou um ser para si. Um ser para mim mesmo. Porque eu posso pensar na minha própria existência. Eu posso ir escolhendo e mudando o que eu sou. Percebeu o negócio? Esse é o ser para si. O Sartre diz aqui, ó. Olha só que interessante. Cadê? Olha só. A liberdade não é um ser. A liberdade é o ser do homem, isto é, o seu existindo. Eu estou condenado a existir para sempre, além dos moventes e dos motivos do meu ato. Eu estou condenado a ser livre. Uma vez lançado à vida, o homem é responsável por tudo o que faz do projeto fundamental, isto é, da sua vida. E ninguém tem desculpas. Percebe a questão? Então, o ser para si é o ser que percebe a responsabilidade de existir escolhendo. Esse é o ser para si. Só que olha só, ainda existe o ser para o outro. Então, o ser em si é o mundo, o ser para si é o homem que pensa sua própria existência, e existe o ser para o outro. Porque olha só que doideira. Nós nos relacionamos com seres em si, mas também nos relacionamos com outros seres humanos. E quando nós nos relacionamos com outros seres humanos, o olhar do outro também vai incorporando na nossa existência. Esse é o ser para o outro. Então, o que é o ser para o outro? O ser para o outro é a sombra do olhar do outro que incorpora a minha própria existência. Percebe a questão? Então, o olhar do outro homem, a consciência que o homem vai tendo das minhas escolhas, também incorpora na minha existência. Então, o olhar do outro passa a ser também importante na minha existência. Esse é o ser para o outro, eu existo também para o outro. Eu também sou um pouco reflexo do olhar do outro. Percebe a questão? Isso é muito importante. Aliás, é daqui que o Sartre vai trazer a frase: o inferno são os outros. O inferno são os outros. Outra frase de outdoor do Sartre. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. É angustiante também saber que o olhar do outro também incorpora na minha existência. Porque a todo momento que eu estou escolhendo, o outro também está me julgando. E esse julgamento incorpora na minha existência. Quer ver? Vou dar um exemplo de uma escolha angustiante em relação ao ser para o outro. Imagine você tendo que descer uma escada da escola, lá do Interativo, recreio, tudo lotado. E aí a escada está um pouco molhada.
Só que do lado seco da escada, a escada está molhada do lado direito, do lado esquerdo da escada está seco. Só que no lado seco tem duas pessoas conversando. Você tem que descer a escada. Cara, você tem que realizar uma escolha ali. Ou se arriscar passar pelo lugar molhado ou pedir licença para as duas pessoas. Essa escolha já é angustiante, ó. Olha como é que toda escolha é angustiante. Sabe por que é angustiante? Porque, de todo modo, tem seres humanos na jogada. E o olhar desses seres humanos está avaliando a sua escolha. E isso já está incorporando a sua existência. Já está pesando sobre a escolha que você tem que tomar agora. Então, se você escolhe passar pelo lugar molhado para não ter aquela resistência em escolher para pedir licença, você prefere passar pelo lugar molhado, você corre o risco de escorregar, cara. E se, ao escolher o lugar molhado, você escorregar, não é a dor que você vai sentir com a queda o mais importante. O mais importante é o olhar de julgamento do outro, que vai incorporar as consequências da escolha que você fez e vai pesar na sua existência. Vocês estão entendendo a questão? Então, o olhar do outro é um inferno para a minha existência. Mas é um inferno que não tem como fugir. Por isso que Sartre diz, ó, o inferno são os outros. O inferno são os outros. Esse é o ser para o outro. O olhar do outro incorpora na minha existência. Vocês estão entendendo esse negócio? Então, ó, o ser em si é o mundo que já está posto, que já tem uma existência determinada. O ser para si é o ser humano que pensa sua própria existência e que começa a ter consciência que a sua liberdade é a sua própria existência. E o ser para o outro é perceber que o olhar do outro também incorpora na minha existência. O conflito com o olhar do outro é a premissa do ser para os outros, é o próprio ser para os outros. Entendeu a questão? A existência do outro aumenta a minha angústia na existência. Porque é um olhar que está sempre me julgando de algum modo. Deu para entender esse negócio aí? Isso é muito importante. Agora, olha só. Então, perceba que a náusea ela é provocada pela falta de finalidade para a existência humana. Porque você percebe que a existência é gratuita. Né? Que a existência é contingente. Você existe, mas poderia não ter existido. Isso traz uma náusea. Agora, a angústia já tem 3 causas. 3 coisas que vão causar angústia em qualquer ser humano. A angústia faz parte da existência humana. Quais são as 3 causas? A primeira, a imprevisibilidade futura das consequências dos meus atos presentes. Isso me traz angústia. Segunda coisa que me traz angústia, a certeza que eu vou morrer um dia, mas não sei quando. Não sei quando. Então eu posso estar escolhendo e me aproximando da morte sem saber. E o terceiro, agora entra a terceira causa da angústia. O olhar do outro, que sempre está presente na minha existência. E que incorpora na minha existência na medida que eu vou existindo. Você entendeu o negócio? Isso que o Sartre está nos afirmando com todas as letras. O olhar do outro é um inferno na nossa existência também. Entendeu? Então é o seguinte, qual é a pergunta que a gente tem que fazer para o Sartre? A pergunta é a seguinte, beleza, Sartre, entendi sua filosofia. Cara, me deu até desânimo de entender sua filosofia, mas olha só, o que fazer, porra? A gente pode cair lá na fala da Mila. Porra, então eu vou tirar minha própria vida. Vou cometer um suicídio. Não dá. Por que eu não tenho vontade de me suicidar então, Sartre? Porque, ó, do jeito que você está falando, a melhor coisa a se fazer é se suicidar, cara. Não existe Deus, não existe nada, não existe vida depois da morte. A vida é gratuita, é contingente. Que bosta. O olhar do outro me julga. Porra, viver é uma bosta. Então, o que me impede de tirar a própria vida? Aí Sartre traz uma noção
um outro conceito que vai dar um fim à sua própria filosofia. É o conceito que ele arruma para poder justificar todas essas questões. Que é o conceito de má fé. Que é o conceito de má fé. O que é a má fé? A má fé é a característica de ação dos indivíduos fracos. O que é o indivíduo fraco? O indivíduo fraco é aquele que tenta se enganar ao ponto de tentar fugir da angústia e da náusea. O indivíduo fraco é aquele que tenta fingir para si mesmo que a vida não é angustiante e que a vida não é uma náusea. Percebe a questão? É o indivíduo que procura desculpas para si mesmo para fingir que não tem liberdade. Para se ausentar da culpa e da responsabilidade das consequências dos seus atos. A má-fé é a característica da ação do indivíduo fraco que quer fingir para si mesmo que a vida não é angustiante e não é uma náusea. Então, olha só. A má-fé é a pior escolha que o indivíduo pode ter. Porque a má-fé, ao invés de diminuir a angústia e a náusea, as aumentam. E torna a vida insuportável. É o homem fingido para si mesmo que não é responsável pelas suas próprias escolhas. Você entende a questão? Isso é ação de má-fé. Então, por exemplo, um aluno tirou 0 na prova de filosofia. Ele pode ter tirado 0 por vários motivos. Só que dentro da filosofia sartreana tem um ponto fundamental. Ele tirou 0 porque ele não estudou. Ou ele tirou 0 porque estudou a coisa errada. Ou ele tirou 0 porque não sabia. Sempre, para Sartre, o ponto mais fundamental do 0 foi a escolha daquele indivíduo. O indivíduo forte, segundo Sartre, sabe disso daí e assume as consequências futuras dos seus atos presentes. Quando o indivíduo fala, tirei 0 porque o professor não explicou a matéria direito. Tirei 0 porque a prova estava muito difícil. Tirei 0 porque o professor passou a matéria errada. Tirei 0 por uma série de motivos que não são da minha responsabilidade, eu já estou agindo de má fé. Eu estou tentando fugir da angústia de viver, fugir da náusea da existência e querendo achar um sentido para o resultado chamado 0. Não tem sentido. E a responsabilidade deveria ser minha. Então eu estou agindo de má fé. Estou arrumando uma desculpa para fugir das consequências da minha escolha. Percebe? Estou perdendo tempo, percebe? Outro exemplo de ação de má-fé. O Sartre até cita isso no seu livro. A timidez. O tímido age por má-fé. Porque ao invés dele se responsabilizar pela escolha de não agir nos momentos cruciais, ele responsabiliza outra coisa, que é a timidez. Então ele está tentando fugir da angústia. O que ele não está percebendo é que se ele continuar fantasiando a sua vida dessa forma, culpando sempre a timidez como algo fora dele, ele não está percebendo que isso está aumentando a angústia. Então a timidez também é um exemplo de má-fé. Outro exemplo de má-fé, a religiosidade. O cara acredita numa religião para fingir não ter angústia, para fingir que não é responsável pelas consequências dos seus próprios atos. Para tentar fugir da angústia. Para imaginar que existe uma vida depois da morte. Isso é teatro, isso é besteira, isso é ilusão. Isso é agir de má fé, isso é para fraco. Percebe? O suicida age de má fé. O suicida age de má fé. Mas o aluno poderia dizer, não, pessoa, suicida não, cara. Porque quando o suicida tira a sua própria vida, acabou a angústia. Então ele não está aumentando a angústia. Opa, cuidado. O suicida, segundo Sartre, também age de má fé. Porque olha só que interessante. O que é o suicídio?
Ó, o suicídio é um ato de tirar a própria vida. Só que olha só, o suicida ainda está escolhendo até o último segundo. Então imagina um suicida que pega uma arma e vai dar um tiro na própria cabeça. Na medida que o suicida coloca a arma na própria cabeça, ele ainda está existindo e ainda está escolhendo. Então ele está convivendo com uma angústia bizarra de não ter certeza se ele vai ter sucesso no ato ou não. E pior, se ele não tiver sucesso no ato de tirar a própria vida, ele vai viver de maneira mais angustiante depois, que ele vai ter que assumir todas as consequências desse ato. Então o suicida é o auge do desespero de existir. O suicida é um fraco para Sartre, porque também está agindo de má fé. Até o último segundo de apertar o gatilho, ele vai ter de conviver com a hipótese de não ter sucesso de tirar a própria vida. Então está aumentando a angústia, não está diminuindo. Vocês estão entendendo? Então o suicida também é criticado por Sartre como alguém que age de má fé. Não há coragem no ato suicida. Por isso que eu quis responder a pergunta sobre o suicídio depois, percebem? Essa que é a questão. Entendeu? Ó, só para vocês terem uma ideia. Ó, história real, só para vocês entenderem o peso do negócio. Tá? O que Sartre quer dizer. Tá? Eu tenho um amigo, hoje já não é meu amigo ainda, mas a gente está um pouco distante. Mas a gente já foi muito próximo. Olha só que interessante. Na adolescência, esse amigo ele era muito tímido. Então, todas as ações que ele tinha na vida dele, ele responsabilizava a timidez. Então, ele se acostumou de agir de má fé, culpando sempre a timidez pelos seus próprios atos. É óbvio que a vida dele era mais angustiante dentro do critério sartriano. É angustiante viver a timidez, porque você sempre culpa a timidez e nunca acha que a culpa é sua. Isso no critério sartriano, tá? E aí, uma vez, ele se apaixonou por uma menina. A gente estava no ensino médio ainda. Ele se apaixonou por uma menina da sala dele, da escola na qual ele estudava. E aí, todo fim de semana que eu me encontrava com ele, visto que eu era muito amigo dele, eu perguntava para ele, olha só, cara, e aí? Já se declarou para ela? Assim, falou para ela o que você sente? Não, ainda não falei. Por quê? Ah, porque eu sou muito tímido. Então ele conversava com a menina durante longo tempo e nunca se declarava para ela. Nunca afirmava para ela qual era a sua vontade real. Então ele sempre escolhia negar a sua vontade. Mas, ó, ele que está escolhendo. Não tem como fugir disso. Por mais que ele coloque a culpa na timidez, é ele que, no final das contas, está assinando a própria ação. É ele que está escolhendo. E a consequência dessa ação só está aumentando a angústia. Caramba, tá acabando o tempo e, cara, eu não me declaro para a menina. Ele ficou protelando aquilo durante tanto tempo, mas tanto tempo, que aí a menina saiu da escola, cara. Mudou de escola. Perdeu o contato com a menina. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Ele não tinha endereço, não tinha telefone da menina. Cara, perdeu o contato com a menina. Olha que vida amargurada. Meu Deus, perdi o contato com a menina que eu amava. Que eu gostava, sei lá. Só que aí, olha que interessante. Passou um tempo, e aí eu mesmo, Roberto Varela, conversando com meu vizinho, um belo dia meu vizinho pega e fala assim, olha só, mudou uma menina muito bonita para minha sala. Que menina legal. É a Bia. Falei, pô, peraí, Bia, bonita, legal? Caraca, a menina que meu primeiro apaixonado também era a Bia, bonita e legal. Não é possível que é a mesma pessoa. Como é que ela é? Ah, é assim, assim, assado. Aí perguntei pro meu primo, como é que é assim? Opa, é a mesma menina. Falei pro meu amigo, cara, a menina que você era apaixonado tá estudando na sala do meu vizinho, cara. Olha só que loucura, olha que doideira. Né? E aí o meu primo teve uma excelente ideia. Ele falou, pô, vou escrever uma carta para ela. Aí ele escreve uma carta para ela para retomar a relação. Então ele escreve a carta, dobra a carta, me entrega. Valeu, sem problema, até mais. Pegou a carta, escreveu a carta, dobrou, me entregou a carta. Eu peguei a carta e entreguei para o meu vizinho entregou para ela. Ela leu a carta, falou, cara, que legal, ele veio falar comigo, não sei o quê.
Aí pegou o outro papel lá e escreveu uma carta-resposta. Dobrou, entregou para o meu vizinho me entregou, entreguei para o meu primo. Começou ali um contato por cartas, na qual eu estava no meio de campo. As cartas passavam pela minha mão. Né? E aí, todo fim de semana, voltou aquelas minhas perguntas pro meu primo. E aí, cara, já se declarou para ela? Aí ele, não posso, eu sou tímido. Sempre agindo de má fé, colocando a culpa na timidez e escolhendo não se declarar. Num belo dia, o idiota que aqui vos fala, que sou eu, perdi a paciência. Perdi a paciência. Olha que absurdo que eu fiz, coisa de adolescente idiota. Eu comecei a ler as cartas. Eu falei, não é possível. Não é possível que é isso que ele me diz, cara. Pô, se é isso que ele me diz, ela gosta dele, falta só ele se declarar. Aí comecei a abrir as cartas e ler. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Invasão de privacidade bizarra. Mas comecei a ler, como um adolescente idiota faz. E comecei a perceber o seguinte, caraca, ela é completamente apaixonada por ele. Só falta ele se declarar. E comecei a ler as cartas. Nisso, fiz uma coisa ainda pior. Peguei uma folha de caderno e escrevi para a menina. Falei, olha, fulana de tal, meu primo é completamente apaixonado por você, não aguento mais, eu tô aqui falando por ele. Dobrei a carta, entreguei pro meu vizinho entregou para ela. Deixei meu telefone, deixei meu contato. Né? Naquela época, por mais que você soubesse o telefone, ligação era muito cara, só para vocês terem uma ideia, o telefone ainda era de descagem e tinha um cadeado. O telefone era tão caro que até o objeto do telefone era declarado no imposto de renda como um bem, só para vocês terem uma ideia. Não era fácil ligar. Mas botei ali meu telefone assim mesmo. Cara, ela me ligou, velho. Alô, alô, eu atendi. Oi, tudo bem? A Bia. Foi, Bia, tudo bem? Cara, é sério mesmo? Ele gosta de mim? Eu falei, cara, gosta muito, ele é apaixonado por você. Caraca, ela ficou super eufórica, que ela também gostava dele. Aí lá pelas tantas, ela falou assim, já sei o que eu vou fazer. É segredo, não conta pra ele. Você me passa o endereço dele, né? Que eu vou lá na casa dele, sábado, e vou fazer uma surpresa pra ele. Vou fazer uma surpresa pra ele. Falei, cara, que maneiro. Não conta pra ele, beleza. Do mesmo jeito que eu desliguei o telefone, eu tirei e liguei pra ele pra contar. Olha que idiota, né? Contei, cara, olha só, amigo. A Bia vai aí sábado de manhã, cara. Vai tocar aí. Então, olha só. Você finge surpresa, que não era pra estar te falando, mas, cara, você tá com a faca e o queijo na mão. Ela tá afim de você, ela é apaixonada por você. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Beleza. Dito e feito. Chega o dia, ela vai na casa dele, eles conversam, tomam um café, aquela coisa toda, passam a vida, o dia inteiro juntos. Chega o final do dia e ele não se declara para ela. O tempo foi passando, eles conversando por telefone, se encontrando, e ele não se declara para ela. Até que a relação esfriou, de tal modo que ela sumiu de vez. Não respondia mais as cartas dele, não atendia mais telefone. Cara, assim, acabou. Esfriou o negócio. E ele se declarou. Essa angústia aumentou, foi aumentada na existência desse meu amigo. A tal ponto ele sempre fala, caramba, ela era a mulher da minha vida, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele virou um poço de murmúrio. Só ficava murmurando e sofrendo com aquilo. Depois de muito tempo, num belo dia, nós estávamos num clube à noite, num show, eis que de repente ele avista ela ao longe. Cara, ela tá ali. E ela conversando e rindo com as amigas. Ele então respira fundo, pega um copo de cerveja cheio, vira o copo de cerveja, cria aquela coragem, não sei de onde, falou assim, vou lá falar com ela. Aí eu olhei para ele e falei, caramba, uau, tomou decisão. Caramba, que interessante, vai vencer esse negócio agora. Aí ele chega, no meio das amigas, óbvio que o olhar das amigas vira um inferno na sua escolha, mas mesmo assim ele enfrentou de maneira digna e se declarou para ela naquele momento. No auge da declaração, chega um cara por trás dela, a abraça por trás, os dois se deliciam num lindo beijo na frente dele. O meu primo se desmancha. A existência dele vira frangalhos. Ele se desmancha, ele vira uma água, ele vira um líquido, cara. Ele se dissipa. É o inferno caindo sobre a sua existência. O que essa história nos mostra? Essa história nos mostra todos os conceitos da filosofia sartreana. Ele foi escolhendo não agir, agindo de má fé, colocando a culpa em outra coisa que é sempre a timidez, ou seja, o mundo é muito injusto comigo e eu não tenho responsabilidade nenhuma por isso. Isso foi aumentando a sua angústia e quando ele decidiu agir já era tarde. E aí o inferno veio à tona. A existência dele fez ele desmanchar.
Ele deixou de existir frente à sua própria existência. E o pior, ele continua existindo de algum modo. É ali que a vida dele vai por água abaixo. Então, o que Sartre está nos alertando? Ele está nos dizendo o seguinte, olha, agir de má fé não é diminuir a angústia. Por mais que você finja que a angústia não exista, que a náusea não exista, que a vida, por mais que você finja para você mesmo que a vida tem um sentido, no fundo, você só está aumentando a angústia e a náusea. Você só está aumentando e protelando o inferno maior de existência. Percebe a questão? Agora o olhar do outro está julgando ele mais ainda. É o olhar da Bia, é o olhar do namorado da Bia, é o olhar das amigas da Bia, é o olhar do amigo dele. Todo mundo voltado para ele, fazendo da existência dele um inferno sem contabilizar. Não dá nem para contabilizar. É um inferno assim notório, gigantesco. Vocês percebem a questão? Então é nesse sentido que o ato de má fé é um ato sempre covarde. Sempre covarde. Percebe a questão? Porque é um ato que finge esconder a angústia e a náusea, faz com que o indivíduo finja para ele mesmo que ele não tem liberdade, como se recusar a agir já não fosse a liberdade, faz com que ele sempre culpa outra coisa e não ele mesmo pelos seus próprios atos, e faz dele um irresponsável que fica fugindo das consequências, limpando a sujeira para debaixo do tapete. Só que tem hora que o tapete está tão sujo que não tem como cobrir a sujeira. E a sujeira vem toda de uma vez. E aí você sente o peso da existência. E diz, cara, existia horrível. Essa é a conotação maior do homem fraco. Percebe a questão? Então, diante disso, vamos encerrar a aula através de 2 mini textos de Sartre, para tentarmos fechar com chave de ouro. Diz Sartre, se Deus não existe, nós não encontramos diante de nós valores e ordens em condições de legitimar nossa conduta. Assim, nem atrás nem diante de nós, em um domínio luminoso de valores, temos justificações ou desculpas. Não há desculpas. Estamos sós sem desculpas. É isso que eu expresso com a afirmação de que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou por si mesmo e, no entanto, livre, porque uma vez lançado no mundo é responsável por tudo aquilo que faz. Então o homem não pediu para existir, existe e agora ele é responsável por o que faz. A liberdade, então, defendida por Sartre é uma liberdade absoluta e a responsabilidade que ele, consequentemente, atribui ao homem é total. Essas palavras resumem bem a convicção de fundo do Sartre. Um homem sem nenhum socorro e apoio está condenado a cada instante a inventar o próprio homem. O homem inventa o próprio homem. A liberdade é absoluta e a responsabilidade é total. Aí diz aqui, ó. Sartre, no final da vida, já se delineia com um conflito com a moral social, com base em uma relação entre a liberdade de cada um e a liberdade dos outros. Você tem aqui uma das últimas frases proferidas por Sartre. Diz Sartre, eu sou obrigado a querer ao mesmo tempo minha liberdade e a liberdade dos outros, e não posso tomar minha liberdade como fim, se não tomar igualmente como fim a liberdade dos outros. Né? Então perceba que todos os acontecimentos da relação entre os seres humanos é calcada no fato de que o inferno são os outros, ou seja, os acontecimentos são sempre produtos das liberdades individuais de cada um quando elas se relacionam. Percebe? Bem, então é isso a filosofia de Sartre. Perceba que é uma filosofia bem pós-moderna, na minha humilde opinião, bem perigosa, mas que não podemos, né, deixar de observar que em alguns pontos Sartre até esbarra, né, em algo que faz sentido. Né? Apesar de eu, Roberto Varela, achar é uma cosmovisão bem esquisita e bem furada. Mas diante disso, essa é a aula. Obrigado a todos pela paciência. Valeu. Depois eu vou editar aquele e-mail que ficou ali um hiato, né, entre as duas explicações e vou publicar para vocês. Tá joia, galera? Um abraço. Valeu pela paciência. Tem 4 alunos aí. Não sei se vocês têm perguntas. Se tiver pergunta, pode perguntar. Se não tiver pergunta, podemos nos despedir. Ok? Valeu, galera. Um abraço, viu?